naturologia, medicina e psicologia. Quem faz o quê? Você já ficou confuso para saber qual tipo de profissional você deveria procurar? Então, quando você conheceu a naturologia, você ficou confuso, pensando que ela poderia talvez substituir um outro profissional? Fica até o final, porque esse vídeo é pra você. Oi, eu sou a Júlia Becquelli, eu sou naturóloga materno-infantil e aqui no meu canal eu falo sobre naturologia, estilo de vida e dou dicas de como fazer o seu filho crescer mais saudável usando métodos naturais. Já me segue lá na rede de vizinha que eu posto bastante conteúdo sobre isso, hein? Se você já viu o primeiro vídeo do canal que fala sobre o que é a naturologia, também já deve ter se perguntado, tá, mas então será que naturologia é como se fosse uma medicina natural? Ou então, ao ir no psicólogo, entende que ele resolve tudo sobre a parte emocional? Ou ao ir no médico, acredita que só indo no médico já tá ótimo, já tá de bom tamanho. Hoje eu vou te explicar de forma clara e prática o papel de cada um e quando você deve procurar a ajuda desses profissionais. Aproveita e já se inscreve no canal para você não perder conteúdos como esse. Bom, em primeiro lugar, o que é mais conhecido sobre a função da medicina, a função dos médicos. É uma formação da área da saúde que é mais focada, na parte de diagnóstico de doença, tratamentos com medicamentos, solicitação de exames, realização de cirurgias, execução de outros procedimentos considerados invasivos, controle de sintomas, regulação, de situações de risco. Então ele vai trabalhar basicamente com patologias já instaladas, doenças que já estão ali no paciente. Hoje em dia já tem muito mais médico pensando na parte da prevenção, mas ainda não é muito da cultura da medicina trabalhar isso, e que bom que tá sendo mais falado, mas em geral, quando a gente vê, não é 100% dos médicos que atuam na prevenção, já atuam remediando, E eles atuam com a visão biomédica, então a doença é o centro da questão, Também, novamente, não generalizando, tem muitos médicos hoje em dia que já estão observando essa parte do contexto do paciente, mas ainda assim, a parte da doença estar no centro é mais comum, e geralmente mais focando na parte do corpo físico. Mesmo os médicos que atuam com a parte da saúde mental, eles também atuam utilizando medicamentos, olhando com uma visão mais biomédica. Por exemplo, uma criança com pneumonia precisa de um antibiótico, vai no médico. Uma pessoa com pressão alta precisa de uma avaliação cardiológica, vai no médico. Um adulto com uma dor muito intensa, aguda, vai no PS para ver o médico. E eu quero que vocês entendam aqui que eu tô trazendo isso colocando justamente a medicina como essencial. Ela salva vidas, ela é muito importante sim, mas ela não necessariamente vai trabalhar relação emocional com a doença, estilo de vida de uma forma mais profunda, de uma forma mais detalhada, processo de autoconhecimento, essas questões mais subjetivas. Também não garante o uso de ferramentas naturais. Então, de chás, de plantas, de outras práticas que talvez sejam até menos invasivas. Então, novamente, não estou falando o que é certo e o que é errado, eu estou apenas comentando o fato e reforçando aqui que a medicina é essencial e ela salva vidas, tá? Agora, com relação à psicologia, o que o psicólogo vai fazer? É uma ciência que vai estudar as emoções, os comportamentos, os padrões, das relações, as emoções, processos inconscientes. O psicólogo ele vai atuar de uma forma mais profunda na questão de ansiedade, de depressão, processos de luto, alguns traumas, conflitos familiares. Ele vai mais a fundo nesses processos, nessas questões que são mais subjetivas. Ele traz para o consciente, trabalha para a pessoa restaurar a saúde mental dela. Então, um exemplo aqui bem comum na minha área, que atua com crianças. Uma criança que está regredindo o comportamento quando os pais se separam ou quando o irmão nasce. A gente vai atuar com a naturologia, mas a gente também vai fazer um encaminhamento para um psicólogo para fazer uma avaliação. Uma mulher com crise de ansiedade recorrente por conta do estresse, do trabalho, ou então sem causa aparente, psicólogo. Uma pessoa que tá com um padrão repetitivo ali de relacionamentos destrutivos, de ações destrutivas com ela mesma, psicólogo. Então ela trabalha profundamente essa questão emocional, mental. Ela não atua diretamente com medicamentos, aí seria o caso o psiquiatra, para poder fazer essa indicação dos medicamentos. Não atua com fitoterápicos, que podem ajudar na parte da saúde mental, não atua com o uso de florais, aromaterapia. O psicólogo ele deve atuar apenas com a psicologia. Isso já vem sendo bem debatido sobre se os psicólogos podem utilizar ou não essas ferramentas. Não vou entrar aqui nesse quesito, mas, em geral, eles não podem atuar com essas outras práticas. Com a acupuntura, tem acupuntura para saúde mental. No caso, deveria atuar separadamente, tá? Então, é assim que está essa situação hoje.
E agora vamos falar da minha área, que é a naturologia. É uma profissão da área da saúde também, que trabalha com a visão integral. Então a gente não tem a visão necessariamente biomédica, nós também aprendemos a ter a visão biomédica para resolver certas questões, certas doenças, para dar apoio a essas outras profissões, até para a gente poder entender, né, quando o paciente já traz uma outra questão, nós temos esse conhecimento, mas nós focamos na visão integral do ser. Então nós reunimos essa parte mental, essa parte física, a parte de estilo de vida, de rotina, de gostos, tudo isso pra gente interessa. Então o ambiente em que essa pessoa está, o contexto em que ela está, também vai ser avaliado pra gente definir qual que é a causa, né? Qual que é o motivo dessa questão que essa pessoa traz, seja física ou emocional, e também o que a gente pode mexer nesse contexto para fazer o tratamento. Então, o tratamento não é só eu te dou uma receita, você toma e aí fica tudo bem. Não, geralmente a pessoa também tem algumas práticas para levar para casa, algumas questões de rotina, não é sempre, mas geralmente sim. Então, nós trabalhamos também nessa parte de promoção de saúde, educação em saúde, então ensinamos a pessoa a ter essa autonomia, que é um dos nossos pilares também, para ela poder também se cuidar sozinha, claro, de um jeito seguro, de um jeito indicado, mas essa autonomia do paciente é muito legal e é bem interessante a gente ver esse processo, né, do paciente, a trajetória dele e o quão autônomo ele consegue começar a estar, né, a se tratar. Então, nós utilizamos as terapias naturais, então, chás fitoterápicos, aromaterapia, auriculoterapia, acupuntura, tudo isso está no vídeo sobre o que é a naturologia. E aqui também entra aquele vídeo que eu fiz sobre a roda da vida, que é uma das coisas que pra gente é muito interessante. A gente consegue ver várias fatias ali da vida da pessoa pra poder definir qual que é a causa e qual que vai ser nosso caminho ali a ser percorrido. Então, o naturólogo, ele não substitui o médico, ele não substitui o psicólogo, mas nós atuamos junto, complementando. E se você pode ter uma ferramenta a mais ali que vai acelerar o seu processo, que vai até possivelmente começar a tirar essa dependência, talvez, do medicamento, né? Trabalhando em conjunto com o médico, a gente vê que tem uma evolução ali. O médico talvez autorizar que diminua a sua quantidade de remédio por conta dos tratamentos com a naturologia, por que não fazer? A mesma coisa do psicólogo. Se a gente tem ferramentas que vão acelerar, que vão apoiar ali o seu tratamento, da parte da sua terapia ali com o psicólogo, por que não utilizar, né? Nós temos sim autonomia para trabalhar diversas questões de saúde e quando essas questões tornam-se mais sérias ou quando a gente precisa de um exame, a gente precisa de algum medicamento ali, entrar mesmo com alguma coisa um pouco mais forte, aí sim a gente faz o encaminhamento. Nós não substituímos esses profissionais, mas nós temos sim também autonomia para trabalhar diversas questões. Então, por exemplo, você tem uma gastrite, ou uma enxaqueca, enfim, você consegue sim trabalhar com o naturólogo. Você não necessariamente precisa tomar esse medicamento. Então, tudo isso vai ser avaliado de acordo com o seu contexto. Então, nem sempre a gente vai evitar 100% o uso desse medicamento, mas a gente vai fazer o possível. Importante reforçar, a gente não tira o medicamento do paciente. A gente vai fazendo um tratamento em conjunto, o paciente vai tendo uma melhora e com isso o médico vai autorizar com que haja uma redução da dose medicamentosa até o paciente estar completamente sem. Nem sempre também o paciente vai conseguir desmamar 100%, mas a gente também consegue reduzir os sintomas que esses medicamentos trazem. Por exemplo, as pessoas que tomam medicamento para pressão alta têm alguns efeitos colaterais e a gente consegue estar trabalhando esses efeitos colaterais para a pessoa não sentir tanto e esse processo ser bem mais leve. E atuamos também com práticas que vão regular a pressão arterial dessa pessoa também. Claro que é um tratamento a longo prazo que precisa ser muito bem avaliado. Tudo aqui exemplos mais amplos, né? Vamos para um exemplo. A criança que vive doente precisa ter a imunidade dela trabalhada. Já passou pelo pediatra, tá tudo certo, precisa fazer alguns ajustes na rotina dela. A família não tá conseguindo fazer esses ajustes. Vem pro naturólogo que a gente vai começar a trabalhar isso, seja com os estímulos de acupuntura, com alguns ajustes na alimentação. E a gente não substitui o nutricionista, mas se vê que a criança está comendo direitinho, a gente precisa fazer alguma alimentação baseada na medicina tradicional chinesa, a gente também tem essa ferramenta para ser utilizada. Então a gente também vai avaliar só essa parte, né, alimentar. Tem o sono, tem como que tá essa parte emocional da criança, que é uma coisa que em consultório dificilmente o pediatra vai ter tempo e vai conseguir estar fazendo toda essa avaliação e o tratamento junto. Então, às vezes, ele faz o diagnóstico, mas ele não tem tempo, não tem condição ali de fazer um tratamento mais natural e com uma atenção ali, um contato bem mais próximo com a criança. Então, a gente entra nessa para poder ajudar ele a fazer isso. Um adulto com gastrite emocional, como eu já falei. O médico, ele pode dar medicação, mas
ele não vai estar resolvendo 100% ali, porque essa parte, o fator que causa essa gastrite, não vai estar sendo resolvido. Então, vai voltar. Então, com a natrologia, a gente consegue tratar ali as duas coisas, o físico e o emocional, para poder dar uma qualidade de vida boa ali para esse paciente. Então, o médico entra com a medicação, o psicólogo entra com a parte da terapia e nós entramos com as duas coisas, com a mudança do estilo de vida, com essa parte da rotina da pessoa. Então, você percebe que a gente não trabalha com um fator isolado, né? Não é só um sistema. A parte física, não é só a parte mental. Tudo isso é muito importante. Então, a pergunta que fica é: será que o nutrólogo compete com o médico? Será que o nutrólogo compete com o psicólogo, com o nutricionista? Não, a gente se complementa. Quanto mais os outros profissionais puderem ter essa percepção, ter essa ciência de que nós não estamos competindo, nós estamos justamente querendo trabalhar em conjunto, fazer parte dessa equipe multidisciplinar que em prol do paciente, a gente, mais importante não é a doença, é o paciente, como ele está, qual que é a causa dele e como que vai ser o melhor tratamento possível para essa pessoa. Então, vocês entenderam agora que cada área tem uma formação específica, um conhecimento específico, campo de atuação próprio. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor sobre o posicionamento da natrologia diante as outras áreas, compartilha com alguém que possa estar precisando. Curta aqui esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá na rede vizinha. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!